Olá, graça e paz, que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. É sempre um prazer poder estar de volta com mais uma live para a honra e glória de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos abençoar, nos capacitar, nos dar graça, nos dar a sua palavra, para que você venha ser abençoado, a sua família venha ser abençoado em nome de Jesus. E eu queria deixar uma palavra para você que se encontra em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: Depois do seu martírio, Jesus apareceu a eles e deu-lhe muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Você veja, queridos, que o propósito, o objetivo de Jesus foi sempre ensinar, foi sempre mostrar o caminho do céu, foi sempre falar de salvação. Antes dele ser morto e ressuscitado, o objetivo dele era falar de arrependimento, de salvação, do céu, das coisas do céu. E o texto aqui fala em Atos que após a sua ressurreição, ele ainda esteve por 40 dias com os discípulos, com as pessoas que estavam ali, que creram na sua palavra. E ele insistiu ainda, insistindo, sobre acerca do reino de Deus. E esse tem que ser o nosso propósito, esse tem que ser o nosso objetivo, é de falar para as pessoas, para os ouvintes, para quem nos ouve, para quem nos assiste, para quem nos acompanha, é de falar acerca do reino de Deus. É para falar para as pessoas a mesma pregação, a mesma palavra que Jesus e seus discípulos pregaram durante a sua permanência na terra, durante o seu tempo de 3 anos e meio de ministério que ele pregou. E ele partiu, mas os discípulos ficaram com essa missão de pregar o evangelho, de pregar acerca do reino de Deus. E isso tem que ser o nosso propósito. Isso tem que ser a tua busca, o reino de Deus, o céu, a promessa que Jesus deixou para nós, a promessa, a recompensa dele para cada um de nós é o céu. Nós não podemos almejar outra coisa a não ser o céu, meus amados. Nós precisamos buscar, nós precisamos ter esse interesse, ter esse desejo, esse amor pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. E essa sede do nosso coração, esse desejo permanente de querer almejar o céu. Você veja, durante 40 dias ele permaneceu, 40 dias seguidos, ensinando-lhes a respeito do reino de Deus. Ele ficou 40 dias falando do reino de Deus, falando das coisas celestiais, falando de um plano de salvação, falando para aquelas pessoas que ali estavam, que ali creram, que ali acreditou na palavra dele. E ele continua falando hoje, através de cada um de nós, através da tua vida, através da minha vida, através de nós ele continua falando, usando nossas vidas para que nós venhamos falar acerca do reino de Deus, acerca da salvação, para que o pecador venha se arrepender, para que o desviado volte para a casa do Senhor, para que o que está afastado venha, se converta, receba Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez você esteja afastado. Você se desviou por algum motivo, você se frustrou, você se decepcionou, alguém te caluniou, alguém te defamou, alguém levantou falso contra a tua vida, alguém falou mal de você sem saber o motivo e o porquê de tudo isso, e alguém também entrou naquele embalo e apontou o dedo contra a tua vida, e você acabou se desviando, se afastando.
Esse é um perigo, amados. Isso é um perigo. Quando nós apontamos o dedo, quando nós criticamos pessoas, porque um terceiro não gosta de você ou de outra pessoa, e alguém também entra naquele embalo de criticar sem saber o motivo real de tudo isso. Você acaba desviando uma pessoa, você acaba tirando aquela pessoa do caminho do Senhor Jesus. Talvez aquela pessoa esteja fraca, esteja começando, esteja engateando, e você acaba apontando, criticando, e essa pessoa acaba parando a sua fé, desistindo no meio do caminho por causa de você. Porque você não foi usado pelo Espírito Santo, mas foi usado pelo próprio diabo. Você deu ouvido a Satanás. E você criticou aquela pessoa, em vez de você abraçar, em vez de você aceitar, em vez de você entender, você também ajudou a criticar, ajudou a apontar, ajudou a semear contendas. E hoje essa pessoa está afastada do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez por tua causa. É por isso que nós temos, amados, que nos preocupar simplesmente com o reino de Deus, com a promessa que o Senhor fez para cada um de nós. Não adianta, meu querido, nós pregarmos o reino de Deus se você não tem amor, se você não tem compaixão, se você não se preocupa com o que está perdido, com o que está cansado, com o que está fraco, com o que está lá fora. Se você estivesse se preocupando simplesmente com aquele poucas pessoas que estão à tua volta, não sei, querido. Eu não sei como é que vai ser, como é que você vai chegar diante de Deus e apresentar alguma coisa para Deus se você não está preocupado com aqueles lá fora, aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão afastados. Você está preocupado com aquela pouco de pessoas que estão à tua volta. E muitas das vezes você foi até usado pelo próprio Satanás para tirar pessoas que estavam no caminho do Senhor, com fofoca, com apontamento, com críticas, com disse-me-disse, e pessoas acabaram se afastando do Evangelho por tua causa. Presta atenção, amados. Nós precisamos fazer que nem Jesus fez. Levar, falar, pregar acerca do reino de Deus. E aqui ele continua falando. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. E qual foi a promessa do Pai? O que Jesus falou, o que eles ouviram de Jesus esse tempo todo? Jesus estava pregando, estava anunciando para homens pecadores, insistindo com aqueles homens iletrados, incultos, homens pecadores, mas Jesus estava ali pacientemente cuidando deles. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que ajudar outras pessoas, ter paciência com outras pessoas. Porque outras pessoas vão ser bênçãos na mão de Jesus. Quando você ensina, quando você direciona, quando você coloca essa pessoa no caminho, que você instrui, que você vira um mentor dessa pessoa, essa pessoa será uma bênção nas mãos do Senhor. Jesus teve paciência com seus discípulos, com essas pessoas que eram pescadores, homens iletrados, ignorantes, incultos. É por isso que Jesus falou aqui, nesse versículo, certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Por quê? Versículo 5. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vos serei batizados com o Espírito Santo. Então, enquanto essas pessoas não receberam, não foram cheios do Espírito Santo, Jesus estava cuidando dessas pessoas, orientando para que essas pessoas não saíssem de Jerusalém. Por que é que muitas pessoas se desviam? Por que é que muitas pessoas param? Porque essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo. Essas pessoas não esperam o tempo de Jesus batizar com o Espírito Santo, encher do Espírito Santo, dos dons, do fruto do Espírito. As pessoas
não tem paciência de esperar, de se converter realmente de fato e de verdade para poder aguentar as pancadas. Quando você está cheio de Deus, você vê que tem um cachorrinho tá latindo aí fora, né, queridos? Mas não se preocupa não, escuta só a palavra, tá? Quando você está cheio de Deus, você recebe pancada, você recebe apontada de dedo, mas você está firme para pregar o evangelho. Amados, o evangelho de Jesus Cristo, ele não se limita a quatro paredes, ele não se limita a uma placa de igreja, uma denominação, não. O evangelho de Cristo, ele é amplo. Aonde você estiver, prego o evangelho de Jesus Cristo. Seja cheio, transformado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que fazer, queridos. É isso que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus falou. Portanto, João, de fato, batizou com água, entretanto, dentre poucos dias, vocês sereis batizados com o Espírito Santo. Em outras palavras, queridos, em outras palavras, não tenha pressa, não tenha pressa, não corra. Jesus orientou os discípulos porque sabia que eles precisavam de Jerusalém, orando, meditando, vigiando. Porque se ele saísse daqui nesse período anunciando que Jesus ressuscitou, que crucificaram a Jesus, que prenderam Jesus, que Jesus era inocente, o que eles talvez iriam receber, ou iriam ouvir, ou iriam ser sujeito à prisão antes do tempo, eles não resistiriam, eles abandonariam, eles paravam na fé. Mas Jesus falou, espere um pouquinho, que vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe por que tem pessoas que não desistem? Tem pessoas que não desviam? Tem pessoas que estão firmes na rocha? Porque elas foram batizadas com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Elas estão cheias do Espírito Santo. Estão cheias da palavra, estão cheias da vontade, da alegria, do amor, da paz de Jesus Cristo. E quando essas pessoas são cheias do Espírito Santo, elas aguentam pancada, elas aguentam crítica, elas aguentam apontamento, elas aguentam xingamento, elas aguentam todo tipo de coisas pelo amor ao Evangelho, porque estão cheios do Espírito Santo. É por isso que os discípulos, depois que o Espírito Santo veio sobre a vida deles, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles aguentaram prisão, tortura, eles foram até a morte, sem negar o nome de Jesus Cristo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Você sabe por que pessoas desanimam e desistem? Porque não estão cheios do Espírito Santo. Porque não se converteram de fato e de verdade. Talvez a pessoa se convenceu, mas quando você se converte de fato e de verdade, quando você está cheio do Espírito Santo, ainda que alguém te critique, ainda que alguém te rejeite, ainda que alguém não te aceite, você é livre para pregar as boas novas do Evangelho, em tempo e fora de tempo, anunciando Jesus Cristo para as nações, para as pessoas, trazendo o afastado, trazendo o desviado, visitando o enfermo, ungindo com óleo e em nome de Jesus declarar a saúde, a cura para aquela pessoa doente em nome de Jesus Cristo. Meu amado, minha querida, não olhe para a placa de igreja. A placa não salva. Olhe para Cristo. Se você foi rejeitado por alguma denominação, prega o Evangelho. Continue levando as boas novas de Cristo. Não fique limitado a quatro paredes. Não fique limitado a uma placa de igreja que não crê no que você crê, que não prega a palavra genuína de Cristo, que não crê nos dons, que não crê na promessa de Jesus Cristo. Você tem liberdade, o Espírito Santo te dá liberdade para você levar o ID de Jesus Cristo, independente
de religião. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo. Pregue Jesus Cristo. Anuncie Jesus Cristo. Fale para o pecador para ele se arrepender dos seus pecados. Fale para aquele que se desviou voltar para a casa do Pai. Fale para aquele que está parado, fraco, para ele retomar, vigiar, porque Jesus está voltando e precisa buscar. Ele vem buscar uma igreja, um povo eleito, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você está fora do aprisco de Cristo, volte para o aprisco de Jesus Cristo. Se converta dos teus maus caminhos. Peça perdão a Jesus dos teus pecados, das tuas falhas, dos teus erros. Ele é fiel e verdadeiro para perdoar os teus pecados. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Jesus Cristo abençoe tua vida. Que Deus te abençoe.